Pode me chamar de Souza e eu autorizo você a estar postando esse meu depoimento. O meu relato vamos assim dizer que é grande, né? Ele é bem extenso, porque eu estive dentro da instituição desde 1983, com a instituição ainda, vamos dizer assim, praticamente em formação. E de lá para cá você imagina quantos episódios, quantas histórias a gente tem para contar, né? Mas vou tentar aqui resumir o máximo. Quem sabe aí a gente pode estar postando outros vídeos dando continuidade a esse relato. Bem, eu entrei em 83 e em 85 já estava como pastor auxiliar, que na época era chamado evangelista, não sei se o senhor tem conhecimento disso. E de lá fui levantado pastor. Passei em várias igrejas aqui em São Paulo, que eu nasci em Recife, mas vivo a vida inteira aqui em São Paulo. E ao todo passei 33 anos dentro dessa instituição. Eu saí em 2003 e desde 2016 eu não frequento mais essa instituição, porque, graças a Deus, abri os meus olhos e despertei do sono que eles nos colocam para dormir. Na verdade, eles nos anestesiam, né? Anestesiam o nosso cérebro para que a gente não compreenda o Evangelho do Senhor Jesus. Bom, uma das coisas que eu quero relatar é o seguinte. A IURD, segundo as orientações do seu líder, né, do Edir Macedo, ensina que as pessoas não devem estar envolvidas em sentimentalismo. Inclusive é uma das mensagens que ele mais prega dentro da igreja. Não seja sentimental. Não se deixe levar por sentimento. É fé inteligente. É a fé da razão e aquela coisa toda. Só o que nós mais vemos dentro da instituição é exatamente o contrário do que ensinam. Aliás, é uma das práticas da instituição. É ensinar algo que eles mesmos não praticam. Isso fica evidente. Você não precisa ser um expert em psicologia ou em algum outro assunto que envolve a psicologia, o caráter, o conhecimento nessa área. Basta ter ser um pouquinho observador. E se você observar exatamente isso, então acontece que eles dizem que você não deve ter sentimentos, mas eles fazem o contrário. Eles ensinam, eles na prática mostram que vivem de sentimentos. Por exemplo, os cultos são carregados de sentimentalismo. A música, por exemplo, essa música que é colocada nas reuniões são estratégicas. Um fundo musical durante a chamada busca do Espírito Santo, ela tem a finalidade de fazer com que a pessoa fique emotiva. Ela chora, ela sente, e aí fica mais fácil depois para você, vamos dizer, manipular a pessoa e dar um envelope, porque o coração dela já está quebrantado, o coração já está amolecido e ela dá tudo o que a instituição pedir. Uma outra coisa importante, Davi, é que eu leio os relatos aí, os comentários, e pessoas dizendo, mas essa gente fica tanto tempo dentro da igreja e só depois de tantos anos vem entender e descobrir que está tudo errado lá dentro. Por que não descobriram antes? Elas têm que entender que nós começamos bem cedo na igreja. A maioria
entrou na igreja como criança. As mães, os pais já nos levavam para a escolinha, chamada Escolinha Bíblica, IBI. Claro que eu entrei na minha adolescência também com o meu caráter e as minhas ideias ainda sendo formadas, enfim. Não tinha ainda uma percepção exata da vida, do que eu queria, do certo, do errado. E é exatamente aí onde eles pegam. E no meu caso eu entrei como adolescente. E naquele afã de querer, sabe, aparecer, mostrar, de me destacar. Entrei no grupo jovem e como eu sempre gostei de música, de cantar, aí já me colocaram para cantar e ali eu me senti importante. É isso. Você se sentir importante no meio social, no meio deles. E ali eles vão ganhando você pelo sentimento. Entra no sentimentalismo aí. Então, as pessoas têm que entender que eles fazem uma formação, eles formatam o caráter, as ideias, os pensamentos dos jovens e das crianças. E elas ficam dentro da instituição, mesmo vendo uma série de coisas erradas, mas elas continuam, porque uma das bases dessa formatação que eles fazem é dizer que tudo é para Deus. Tudo que fazemos é para Deus. E às vezes você não percebe você às vezes não percebe que tem algo errado e você acha que, e mesmo quando percebe, você acha, não, isso é para Deus. Deus é para Deus, ele vai entender. Imagine uma coisa errada para Deus, mas Deus vai entender. Mas é esse ponto que chegamos. E então as pessoas devem entender isso, que é como, por exemplo, eu estava analisando aqui uma religião, uma seita dessas aí que vem do Oriente, por exemplo, o Talibã. Eles formam crianças e inclusive colocam armas nas mãos das crianças, treinando as crianças para serem os futuros guerreiros ou soldados do exército, e ensinam crianças, orientam crianças e preparam crianças para serem os futuros homens-bombas no extremismo da religião. Imagine então, uma criança se mata por causa da religião, porque quando chegam adultos eles já estão com as suas mentes formadas. As pessoas têm que entender isso. Eu compreendo perfeitamente quando eu ouço relatos de obreiros, pastores e bispos, ex-bispos que ficaram aí a vida inteira na IURD e que só descobriram a realidade depois, só despertaram depois de muitos anos. Isso até é bom, porque eles vão ter uma história para contar e o relato deles, o depoimento deles vai ter um respaldo, né? Vai dar credibilidade, porque não foram pessoas novatas que saíram da igreja e não conhecem a fundo os bastidores da igreja. Então, esse é um dos pontos que eu quero deixar claro, Davi. A gente tem a mente formada, é formatado, o caráter é formado dentro da igreja, e você aprende esse evangelho que eles ensinam aí. Muito bem, então eu já participei de vários. Outro dia você estava falando sobre essa questão do Edir Macedo amaldiçoar as pessoas. Isso não é de agora, gente. O Edir Macedo já amaldiçoou as pessoas desde sempre. Em quase todas as reuniões de pastores é a reunião do medo, é a reunião da coação, sabe, da humilhação. É a reunião onde a esposa é humilhada, o pastor é humilhado por cobranças de metas, e se acontece algum problema entre eles, ele é chamado a atenção na frente de todos. Uns até são colocados em cima do que chamam de altar, que para mim aquilo é mais um palco de shows, né? Porque fazem verdadeiros shows em cima daquele lugar que chamam de altar. E humilha ali as pessoas, humilha pastores. Inclusive eu presenciei várias vezes
o Valdemiro Santiago ser humilhado pelo Edir Macedo por causa dos tais milagres que ele realizava nas igrejas que ele passava, na época que ele era da Universal. E o Bispo Macedo dizia que o trabalho do Valdemiro era fogo de palha. O senhor lembra desse termo, né? Fogo de palha, que acende rápido e apaga rápido. Que milagre não leva ninguém a nada e coisa e tal. E você vê que ele era um cara que estava lá e levava multidões para dentro da igreja com essa coisa do milagre. E era humilhado do mesmo jeito. Era humilhado, era rebaixado, era chamado a atenção. Há muito assédio moral, muito assédio moral. Se aproveitam do nome de Deus, usam o nome de Deus para tudo, né? Porque a partir do momento que você coloca Deus, que isso é pela permissão de Deus, que Deus está mandando, então as pessoas que estão alienadas ali, elas vão obedecer a tudo, tudo mesmo. E eu acredito que essa obediência cega está relacionada a essa questão de colocarem Deus na frente de tudo que fazem, dizem e praticam. E as pessoas não questionam porque é Deus que está mandando. E isso, claro, o Deus deles, né? Esse Deus com D minúsculo, que não é o Deus que eu creio, que acredito que você creia também. Então, outra questão importante, Davi, eu testemunhei muitos episódios de tragédias dentro da igreja, em questão do que aconteceu com nosso irmão Alfredo Paulo e com sua família, né, a morte trágica da sua esposa. O Bispo Macedo faz questão de colocar isso em pauta nas reuniões de pastores, pelo que nós sabemos aí pelos testemunhos e áudios e pessoas que estão comentando na internet. E que eu sei que é verdade, né? Eu não preciso nem ouvir. Às vezes tem coisas que eu nem ouço, Davi. Eu vejo a postagem, o título da postagem, já sei que é verdade. Porque eu vivi lá dentro, eu nem procuro olhar, porque eu sei que é verdade. E as coisas que acontecem, que são postadas, apenas elas vêm para corroborar o que a gente sabe. Vem para apenas afirmar, tá vendo? É isso mesmo. Não há dúvida. Então, a respeito da morte trágica da esposa do Alfredo Paulo, o Bispo Macedo comenta muito, bota isso em pauta nas reuniões e amaldiçoa e tal, e aquela coisa toda. Só que nós presenciamos muitas coisas trágicas acontecendo dentro da IUD. Por exemplo, eles não comentam, não vou citar aqui o nome, quem sabe, quem é da época vai lembrar, quem conhece do caso vai saber, daquele pastor que era muito famoso, que fazia a chamada reunião do amor, onde manifestavam várias entidades, espíritos, né? As postas entidades, e fazia aquele show em cima do altar lá no Brás, lembra? Celso Garcia, 499 no Brás, antigo cinema. Pois é. Então, aquele famoso pastor que enchia, lotava as reuniões e que falava coisas terríveis no altar, coisas pornográficas, e era horrível, a reunião dele era terrível, era uma tristeza. E esse pastor, devido à popularidade dele, foi colocado na política mais tarde e foi eleito deputado federal e se envolveu em problemas dentro da política e era pastor da Universal. E resumindo a história, ele foi morto com vários tiros, ele foi executado, na verdade. Enfim, a polícia foi investigada e descobriram que foi executado. Mas até hoje não descobriram quem foi o executor, o mandante, ou sei lá. Quando saía da porta da sua casa, foi executado com vários tiros, não me lembro agora exatamente. Quem quiser saber os detalhes, pesquise aí na internet. Coloque aí pastor da Universal executado na porta de casa. Você vai ver
a história toda com detalhes. Eu não pesquisei, mas eu sei, eu já li a respeito e soube da história na época, então. Enfim, então, e essa tragédia que aconteceu com esse pastor da Universal? Foi Deus? Foi o diabo? Como é que é? Foi a mão de Deus que pesou sobre ele? Eis a questão. Então, você vê a hipocrisia, como é grande, né, Davi? Davi, isso aí é apenas um caso. Nós temos conhecimento de N casos, vários casos. Teve um pastor que morreu na porta da igreja com uma sacola de ofertas nas mãos, levou um tiro só no peito e morreu. Foi levado para o hospital, acredito que já sem vida. E era um pastor que estava dentro da instituição, que fazia lá as reuniões. Era um pastor da instituição. Não era um ex-pastor ou ex alguma coisa. Depois colocaram na Folha Universal pastor. Ele morreu como herói, porque defendendo o sangue da igreja, ele foi um herói, porque estava dentro da igreja. Mas se estivesse fora da igreja, morreu porque foi amaldiçoado, porque roubou, porque se afastou da igreja, porque para eles se afastar da instituição é se afastar de Deus, né? Que não tem nada a ver, nem respaldo bíblico eles têm para dar uma afirmação dessas. E outros casos, Davi, são tantos, são longas as histórias e variadas, mas deixo aqui o meu relato, lembrando que eu estou sempre ligado nos seus vídeos desde 2016, do Alfredo Paulo, do Natan, do Palácio Cristão, e tenho acompanhado vocês todos os dias, todas as postagens de vocês, eu estou ligado, estou atento, assistindo, e o que precisar de mim, estou aqui para a gente desmascarar o falso evangelho e implantar o verdadeiro evangelho. Eu acredito, Davi, que o próprio Espírito Santo está separando, nesses últimos dias, aqueles que fazem parte da verdadeira Igreja de Cristo. Isso em todo o mundo já está acontecendo, esse evento fantástico e irreversível. É irreversível. Vai acontecer, já está acontecendo e continuará acontecendo. A palavra diz que eu mesmo, Senhor, eu mesmo buscarei minhas ovelhas, né? Ele está buscando as ovelhas dele, os sinceros, os verdadeiros e aqueles que já estão, vamos dizer assim, destinados à salvação eterna. E eu fico muito feliz, muito alegre mesmo de saber que você e outros ex-pastores, ex-bispos, ex-obreiros estão anunciando esse evangelho verdadeiro. E eu vou dizer, Davi, eu nunca fui tão feliz, nunca fui uma pessoa tão feliz, tão satisfeita na minha vida, quanto depois que eu saí da instituição. Tenho paz, tenho alegria, que era uma coisa que eu não tinha lá dentro. Bom, essa é uma